hoje, vamos iniciar com o artigo 879, parágrafo 2º da CLT, que fala da necessidade da manifestação obrigatória das partes na fase de liquidação. A fase de liquidação, ela começa quando a sentença transitou em julgado e não se sabe os valores corretos que se deve pagar ao reclamante. Exemplo, o reclamado foi condenado a pagar 2 horas extras por semana. Se por simples cálculos você encontrar o valor devido, temos aí uma liquidação por cálculos. Agora, se for necessário conhecimentos técnicos, a liquidação será feita por arbitramento. Caso seja necessário provar algum fato, teremos aí a liquidação por artigos ou liquidação pelo procedimento comum, conforme previsto no Código de Processo Civil. Vejamos o artigo 879 da CLT. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Quando se fala por artigos é a mesma coisa que procedimento comum. O Código de Processo Civil ele não fala mais em liquidação por artigos, e sim em procedimento comum. Por isso, fique aí na lembrança. Elaborada a conta e tornada ilíquida, o juiz deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Elaborada a conta de liquidação, o juiz ele deverá permitir a manifestação das partes. Isso significa que não é uma faculdade do juiz, e sim um dever. E o prazo das partes será comum de 8 dias. Depois de elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz ele vai proceder à intimação da União. Para quê? Para que a União possa manifestar. Só que o prazo é de 10 dias sob pena de preclusão. Quando intima as partes, o prazo é de 8 dias. Quando intima a União, o prazo é de 10 dias. Se liga nessa diferença. Quando é feita a liquidação dos valores, tem que se aplicar a correção monetária. Agora, o artigo 879, parágrafo 7 da CLT, previu que a correção monetária a ser aplicada é da TR. Embora já existam posicionamentos contrários a esse tipo de correção, mas se cair na sua prova, vamos adotar a TR. Mas sugiro que fique de olho na jurisprudência. Esse tipo de correção está expresso nos parágrafos 7º do artigo 878 da CLT. A atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial será feita pela taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 1991. Vamos verificar a modificação do artigo 882 da CLT, que fala da garantia do juízo. Quando há o trânsito em julgado e é apurado o valor, o reclamado ele receberá um mandado de citação, penhora e avaliação, a fim de quê? De cumprir a decisão ou acordo no prazo de 48 horas para ele garantir a execução sob pena de penhora. Essa previsão está no artigo 880. Agora, no artigo 882 da CLT, nós temos que o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente e atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro garantia judicial ou nomeação de bens a penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no 835 do CPC. A novidade aqui é que a garantia do juízo poderá ser feita com seguro garantia judicial. Sugiro a leitura do artigo 835, que fala a ordem que os bens podem ser penhorados. No artigo 883, temos a inclusão do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que é o BNDT, ou ainda cartório de protesto ou em sistema de órgãos de proteção de crédito. A inserção dos executados no BNDT, em cartório de protesto ou em sistemas dos órgãos de proteção ao crédito, poderá ser feita apenas após 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Artigo 883-A da CLT. Olha o que diz. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado. Se não houver, é lógico, a garantia do juízo.
Continuando com a garantia do juízo, a pergunta é: será que todas as entidades devem garantir o juízo para poder recorrer? Não. De acordo com o 884, parágrafo 6º da CLT, garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Parágrafo 6º. A exigência de garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Cuidado aqui, que é apenas para as entidades filantrópicas e aqueles que compuserem a diretoria dessas instituições. Para compreender as mudanças do recurso de revista, com a reforma trabalhista, a gente tem que entender quando é cabível o recurso de revista. Você tem que identificar quais são os recursos cabíveis no processo do trabalho. Nós temos o recurso ordinário, o recurso de revista, embargos ao TST, agravo de petição, agravo de instrumento e o agravo. Temos também os embargos de declaração, que é cabível quando houver omissão, contradição ou manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos do recurso. E o erro material também. Está no artigo 897-A. E o recurso extraordinário para o STF. Mas você tem que ter em mente que o recurso extraordinário não é um recurso propriamente dito trabalhista. E por isso não vai observar as normas processuais trabalhistas, sim do direito comum. Então vamos lá. De uma sentença da Justiça do Trabalho, cabe RO. Se fosse uma sentença na Justiça do Comum, era apelação. Como é Justiça do Trabalho, o recurso cabível é o recurso ordinário. Dos recursos ordinários, cabe recurso de revista. Do recurso de revista, cabe embargos ao TST. E dos embargos ao TST, cabe recurso extraordinário para o STF. Repetindo, da sentença do juiz, da vara do trabalho, cabe recurso ordinário para o TRT, é o Tribunal Regional do Trabalho que julga. O acórdão proferido no recurso ordinário, você pode entrar com recurso de revista, que é julgado por uma das turmas do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Do recurso de revista, cabe embargos ao TST, que é julgado pela seção de dissídios individuais. Vamos ver a sequência de recursos na fase de execução. Se nós temos uma sentença ou uma decisão do juiz na fase de execução, cabe agravo de petição, que será julgado pelo TRT. Do agravo de petição, cabe recurso de revista para o TST. E do recurso de revista, cabe embargos ao TST para o próprio Tribunal Superior do Trabalho julgar. Percebe a semelhança? Observe aqui nesse desenho quais são as semelhanças com relação ao recurso. Nós temos a sentença na fase de conhecimento, nós temos a sentença ou decisões na fase de execução. E você deve lembrar que na fase de conhecimento da sentença é RO, na fase de execução da sentença é agravo de petição. Rima, fase de execução, agravo de petição.